A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, que Deus venha abençoar o seu dia, o dia dos nossos familiares, o dia de nossos irmãos em Cristo Jesus, que nos dê uma semana cheia de bênção e de paz, de comunhão, é o que nós precisamos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por esse momento, por essa rica oportunidade que estamos tendo mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Que o Senhor venha nos esclarecer, iluminar, abrir a porta do conhecimento da tua poderosa palavra, para que possamos compreender os mistérios da tua poderosa mensagem de palavra que está escrita na sua Bíblia Sagrada. Amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês aqui um pequeno texto que está escrito na Epístola do Apóstolo São Paulo aqui em Gálatas, Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 22, que está falando, o título do texto, do conteúdo do capítulo 3, fala assim: a lei é importante para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Amém? Aqui ele está falando que a lei era importante para a salvação, mas ela conduz a Cristo e a fé. Então, para que nós venhamos adquirir a salvação, é preciso nós chegarmos até a Cristo Jesus, pela fé. Então, nós vamos dar uma meditada aí nesse texto, nesse pequeno texto, aqui a partir do versículo 22. Amém, meus irmãos? Gálatas 22. Onde o apóstolo Paulo escreveu aqui para a nossa meditação, para nós aprendermos, diferenciar fé e lei. Salvação pela lei, salvação pela fé, como nós sabemos que tem hoje aí dominações que aplicam as leis da antiga aliança para os dias de hoje, e não é dessa forma que devemos fazer. Então aqui diz no versículo 22, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Oh, glória a Deus. Amém? Que texto esclarecedor, amados irmãos e irmãs. É muito esclarecedor. Se nós pegarmos o versículo 22, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele escreveu essa cartazinha para os Gálatas. Sim, sabemos. Mas a Bíblia nós entendemos uma coisa, que antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, tudo que se foi pregado era para o judeu, para os judeus da época deles, do tempo da lei. Mas após a vinda do Senhor Jesus Cristo, o que nós vemos e lemos e aprendemos e colocamos em prática é para toda a nação que crê em Jesus Cristo. Vamos tirar esse negócio de quando você lê a Nova Aliança, o Novo Testamento, o sangue do Senhor Jesus Cristo jorrado naquela cruz, que não queira tentar dizer que isso aqui foi aplicado para os antepassados, para o judeu. Não. O texto é claro. Ao que diz o versículo, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos crentes. A Escritura encerrou
tudo debaixo do pecado. Todos debaixo do pecado. Judeu, grego, né? Todos gentios, né? Todos estavam encerrados debaixo do pecado. Todos pecaram, destituídos, estávamos da glória de Deus. Amém? É isso que a Escritura está dizendo. Por mais a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Aí sim, para que a promessa pela fé fosse dada, pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Crente, amado, é todo aquele que crê. Crê em Deus, crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Crente é aquele que acredita que mesmo não vendo Deus, ele sabe que Deus existe, que Deus é conosco, mesmo não tendo ainda visto, mas ele tem uma esperança que Jesus vai voltar para arrebatar todo aquele que crê nele e guarda os teus mandamentos. Todo aquele que confessar ou confessou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, batizou para o arrependimento do pecado e guarda os seus mandamentos por amor à obra, por amor a Jesus Cristo, por amor à igreja e faz a obra de Deus, é crente. Amém? Crente, então a fé, por isso que diz, pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados pelaquela fé que se havia de manifestar. Antes que a fé viesse, ele está falando já aqui agora no linguajar para os judeus que estavam guardados debaixo da lei. A lei ela serviu para que até então a fé chegasse em Cristo Jesus. Então a lei ela ia mantendo o ser humano, os judeus, toda aquela nação, numa obediência debaixo da lei, para não andar numa vida corrompida, pior do que os que muitos andam hoje. Então a lei ela retia os desejos dos homens obrigatoriamente. O homem era obrigado a guardar aquela lei, mas ela estava prevalecendo até então a fé chegar. Quando a fé chegasse em Cristo Jesus, aquela lei já não era mais válida, né? Para nós brasileiros, para toda nação que não é israelita, né? Ela não valia, porque a lei era estabelecida para o judeu, para os israelitas, não para nós gentios. Mas a vinda do Senhor Jesus Cristo foi onde mudou todo o quadro. A vinda do Senhor foi onde o quadro mudou, tudo mudou. Amém? Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Que fé era essa? A fé sobrenatural, o dom da fé, a fé de quem crê no nosso Senhor Jesus Cristo e obedece os teus mandamentos. Esta fé que ia se manifestar, ela não tinha ainda se manifestado, mas hoje ela já se manifestou. Então, o que vai acontecer daqui para frente? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo para que, pela fé, fôssemos justificados. Glória a Deus. Então, a justificação diante do Senhor nosso Deus, ela vem através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta eu querer hoje falar para você que é através da lei. Eu vou usar 1 ou 2 ou 3 itens da lei mosaica, da lei de Moisés, para tentar dizer que se eu não guardar estes mandamentos, eu não serei salvo. A salvação vem pela fé em Cristo Jesus. A lei nos serviu de aio para que nós guardássemos os mandamentos desta palavra. Não nós eu falo, nós seres humanos, mas o povo judaico, o povo judeu, guardasse os mandamentos da lei até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando a manifestação da fé em Cristo Jesus chegou, então a palavra de Deus diz aqui que de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio da lei. Então, se a lei fosse perfeita o suficiente para salvar toda a nação, não precisaria o Senhor Jesus Cristo vir em carne, pregar o evangelho, sofrer, ser crucificado, se entregar por nós, né? Se a lei fosse perfeita e o suficiente para salvar. Mas como não foi, e a salvação é pela fé, não é mais pela lei, então nós devemos hoje
né, crer no nosso Senhor Jesus Cristo e viver pela fé. Você crê que o nosso Senhor Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da tua vida? Se você não creu ainda, meu irmão, cuide em acreditar, cuide em crer, em se arrepender dos teus pecados, dos seus dias maus, das coisas que você tem feito, praticado, falado diante do nosso Deus Todo-Poderoso, e batize-se para o arrependimento dos pecados e receberei a virtude do Espírito Santo e será salvo. Amém? Pela fé. Hoje você é salvo pela fé. Amém, meus irmãos? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo já vos revestiste de Cristo. Todos que se batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo se revestiu do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos herdar a terra prometida, a nova Jerusalém. Temos que entender isso. Nisto não há judeu nem grego, nem há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então são descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Então, amado, quando ele diz aqui que todos, né, pode ser judeu, né? Nisto não há judeu, nem grego, nem há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então ele está dizendo aqui, amado, que esse texto escrito hoje que eu estou lendo para você, não é para judeu, nem só para grego. Não é só para o judeu, nem só para grego, é para todo aquele que crê. Serás chamado filho de Deus. Se você crer, se arrepender, se batizar e andar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, no caminho apertado que conduz à salvação da vida eterna, você está incluído na família de Deus, como filho de Deus, filho de Abraão, filho da promessa. Amém, meus irmãos? Então nós temos que entender isso. Temos que deixar de querer implantar na mente das pessoas táticas antigas, itens da lei que foi aplicada no tempo de Moisés, e temos que hoje entender que nós, depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Você, se cremos que nosso Senhor Jesus Cristo é o único, suficiente e salvador das nossas vidas, da minha vida, da vida de meus familiares, então, se eu crer e permanecer nessa fé, guardando, praticando as coisas que a palavra me ensina, então eu sou salvo pela fé. A lei nos serviu de aio até então a fé chegar, até então o nosso Senhor Jesus Cristo chegar, para que nós possamos ser salvos pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Receba essa mensagem, simples mensagem no teu coração. Que Deus abençoe a sua, a minha vida e todos nós. Inscreva-se neste canal, né? Deixe seu like e toque o sininho para que você receba novas notificações, para que possamos pregar o Evangelho, expandir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo até os confins da terra através das redes sociais. Amém, meus irmãos? Compartilhe os vídeos. Que Deus abençoe a cada um de nós em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus fique com todos nós.